Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou respondendo várias questões de matemática dessa banca CESP, que ela também é Sebrasp, né? Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca, e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Então, essas questões que eu vou resolver hoje, que são as questões 87, 88, 89 e 90, foram do concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão para o cargo de professor de matemática. Então, ela tem um enunciado que diz o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola do ensino fundamental. Então, aqui a gente tem, né, nessa linha, idades em anos, né? Então, aqui a gente tem a quantidade de estudantes, ou seja, para 6 estudantes, eles têm idade 9. Para 22 estudantes, a idade é 10. Nenhum estudante, ou seja, 0, então vou até eliminar aqui, ó, 0 estudantes, né, tiveram idade 11. Um estudante teve idade 12, 0 estudante teve idade 13. Vou eliminar porque a gente nem vai usar isso daí, ok? Agora vamos para as perguntas, ó. A partir dessa tabela, certo? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Vamos colocar um azul. Pronto. A partir da tabela, eu julgo os próximos itens. A moda dessa distribuição é igual a 11 anos. Lembrando que a moda, né, é o elemento de maior frequência, certo? Aquele que mais se repete. Então, a moda é o elemento, certo, de maior frequência, tá? Nesse caso, seria, então, 6 alunos com 9 anos, 22 alunos com 10 anos, um aluno só com 12, um aluno só com 14. Então, aquela idade que mais se repete é o 10, né? Então, a moda nesse caso é 10, certo? Aquele que mais se repete. Quando ele diz aqui a moda dessa distribuição é 11, está errado, né? Porque a moda, certo? A moda é o que? 10. Portanto, a gente marca esse item 87 como errado, ok? Vamos para a questão 88. A mediana das idades é igual a 11,5. A mediana você tem que colocar em ordem crescente e eliminar os menores com os maiores. Então, a gente vai ter, ó, 6 idades, 6 alunos com idade 9, ou seja, deixa eu colocar aqui até de outra cor, um preto. Pronto. Então, a gente vai ter, ó, 9, 9, 9 até o 6, tá? Então, ó, 9, ou seja, ele vai se repetir 6 vezes. Depois, a gente vai ter o 10 repetindo 22 vezes. 10, 10, 10, repetindo, né, até o 22º, ou seja, 22 aqui. Aí a gente vai ter o 12 e vai ter o que? O 14, né? A gente colocou isso em ordem crescente. Aí a gente vai eliminar, ó, um 9, tá? Com 14, vai eliminar o 12 com um 9 e vai eliminar aqui, ó, os outros 4 9 com 4 10 daqui. Então, em algum momento, eu vou ter o que? A moda sendo ou a média, né, desses 10, que a média de 10 e 10 continua sendo 10, a mediana, né, que vai ser a média dos dois, ou o próprio termo central, que é o próprio 10. Você vai ficar eliminando 10 com 10, 10 com 10, até chegar no 10. Então, quando ele diz que a mediana das idades é igual a 11,5, isso está errado. A mediana, tá? Tá aqui, med, só pode ser 10 também. Então, a mediana é igual à moda. Então, vamos colocar o 88 como errado também, certo? Agora vamos para a questão, né, 89. O padrão das idades é inferior a 1 ano? Bom, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada do desvio médio. Então, a gente tem que calcular o desvio médio, né? Então, o desvio médio, ou tá assim, DM, desvio médio, ele é o quê, né? Ele é cada elemento, ou seja, 9 menos a média, certo? 9 menos a média elevado ao quadrado, mais o outro 9, né, menos a média,
elevado ao quadrado, mais etc. Até o último número, que é 14, né? Ou seja, 14 menos a média elevado ao quadrado, dividido, tá? E a gente vai dividir pelo total, ou seja, a quantidade total. Isso aqui é o desvio médio, né? Então, a gente tem, por exemplo, 6 mais 22, mais 1 e mais 1. Então, o primeiro passo é calcular essa média. Temos que fazer? Sim. Então, vamos lá. Então, deixa eu até fazer aqui do lado. Ó, a média é fácil da gente fazer, né? Por quê? Porque a média é o somatório, né, dos valores dos elementos dividido pela quantidade. Então, a média aqui vai ser o quê? A gente quer a média das idades, então a gente tem aqui 9, né, como a idade de 6 alunos. Então, eu tenho 6 vezes 9, vai ser o somatório dos 9. Então, 6 vezes 9, mais, né, 10 vezes 22. 10 vezes 22 dá 220. Mais 12, né? 12 vezes 1 que dá 12, mais 14. Então, vamos botar lá 14. Só que a gente tem que dividir pela quantidade, né? A quantidade é o quê? Tá aqui, 6 mais 22, mais 1, mais 1. Aí, vamos fazer, ó. 6 mais 1 dá 7, mais 1 dá 8. 8 mais 22 dá 30. Então, vamos fazer aqui que a média, tá? É igual a 6 vezes 9, que dá 54, mais, né, 220. 12 mais 14 dá mais 26, né? Dividido, tá, por 30. Então, x médio, tá? Que é a minha média, é igual a 54 mais 26. 6 e 4 dá 10, vai 1, né? Aí 1 e 2 dá 3, 3 e 5 dá 8. Então, tenho 220 mais 80, né? Dividido por 30. Então, quando a gente fizer essa conta, ó, 220 mais 80, a gente vai encontrar o quê? 0 mais 0 dá 0, 8 e 2 dá 10, vai 1, dá 300, né? Então, sobre 30, eliminando esses dois, 30 por 3 dá exatamente 10. Então, a média é 10. Agora, a gente vai calcular o desvio médio para depois tirar a raiz quadrada. Então, o desvio médio é o quê? É 9, ó, a gente vai ficar fazendo 9 menos 10, 9 menos 10 várias vezes. Então, vai ser 6 vezes, ó, 9 menos 10 elevado ao quadrado, certo? A mesma coisa a gente vai fazer, ó, para 22 vezes 10, ou seja, então, mais 22 vezes, ó, 10 menos 10, aí vai ficar fácil, que vai dar 0, né, ao quadrado, mais, né, 12 menos 10 ao quadrado, e 14 menos 10, né, deixa eu separar isso daqui, ó, mais 14 menos 10. E a gente vai dividir, tá, pela quantidade, que é 30. Então, vamos lá. Aqui fica simples de fazer, né? Porque aqui dá 1, então desvio médio, ele é igual a 6 vezes 1, que dá 6, mais, ó, aqui dá 0, então aqui morre. Aqui dá 2 ao quadrado, dá 4, mais, né? 14, né? 14 menos 10. 14 menos 10 dá 4, que dá 16, né? Sobre 30. Então, isso daqui é 4 e 16 dá 20, né? E 6 dá 26 sobre 30. Veja que o denominador é maior do que o numerador, portanto, esse número é menor. Como a gente tem 26 sobre 30, o denominador é maior do que o numerador, então a gente tem um número menor do que 1. Então, 26 sobre 30 dá menor que 1. Como a gente quer a raiz, né, do desvio médio, certo? Então, isso é igual a raiz de 26 sobre 30, e ainda assim isso será menor do que 1. Então, vamos lá para a questão, né? Ele diz assim, o desvio padrão das idades é inferior a 1. Sim, né? Isso é menor que 1. Então, questão 89, deixa eu baixar aqui, acho que está na minha câmera, está correta, beleza? Questão correta.
Vamos para a última questão 90. Se em outra turma B, as frequências das idades, né, fossem respectivamente iguais ao dobro das frequências da turma, ou seja, a gente vai dobrar isso daqui, ó, dobrar 6 fica 12, dobrar 22 fica 44, dobrar 1 fica 2 e 1 fica 2. Então eu vou colocar aqui embaixo para a gente enxergar o que iria acontecer. Seria 12, 44, aqui é 0, o dobro de 0 é 0, aqui seria 2 e aqui seria 2. Aí seria o dobro. Aí vamos lá. O dobro das frequências da turma A. Então a média aritmética das idades da turma B seria igual ao dobro da idade da turma A. Veja. Vamos lá para a formulazinha da média. Ele está dizendo que eu vou dobrar. Esse aqui é a turma A. Vamos botar aqui, turma A. X de B. Eu vou dobrar o somatório, né, sobre N. Então, vou dobrar esse N. Veja que se eu aumentar a quantidade da frequência, a média vai diminuir. Por quê? É inversamente proporcional à média. Ou seja, quando eu aumento a frequência, a média diminui. Agora, se fosse, né, exatamente as idades, se eu aumentasse as idades, aí sim eu poderia ter o dobro aqui, certo? Então, eu estou dobrando aqui a frequência. Então, a frequência ela é inversamente proporcional à média. Portanto, a média só tende a cair, né? Quando a gente aumentou aqui a frequência. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui que o dobro da frequência da turma A. Então, a média aritmética das idades da turma B seria igual ao dobro. Errado, né? Iria cair, ia ser até menor. Que talvez seria aí a metade, certo? Talvez seria a metade. Portanto, a gente marca como errada esse item 90, beleza? Então, essas questões de hoje foram essas. Se você gostou aí, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.